86, verso 15. Hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre o sofrimento na vida do cristão, como vencer o sofrimento, qual deve ser a nossa postura diante de algumas situações da vida. Sabe, a vida é sofrida, independente de sermos cristãos ou não, a vida é realmente muito sofrida. Mas existe esperança, existe solução para os nossos problemas. Deixa eu ver com vocês o Salmo 86, verso 15. Mas antes, vamos fazer só mais uma breve oração, da maneira mesmo como você está. Entenda sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso amado Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, por condições tão boas o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui na tua casa. E a mensagem dessa noite, Senhor Deus, irá falar um pouquinho sobre o sofrimento humano. Por favor, Senhor Deus, se existe alguém nessa noite que por uma razão ou outra está passando por algum tipo de sofrimento, que o teu Espírito Santo direcione essa mensagem especialmente ao coração dessa pessoa, trazendo força, ânimo, vigor, e que mesmo em meio às dores e lutas da vida, essa pessoa continue sempre sentindo a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico diz assim, Salmo 86, verso 15, diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Deus é realmente fantástico. Deus é magnífico. Quem é semelhante a Ele, tão grande assim em misericórdia, em verdade? Quem é que é tão fiel quanto o Senhor? Sabe, amigos, é importante também a gente lembrar que na vida cristã, assim como qualquer outra vida, é uma vida de sofrimento. Sabe quem é que nunca teve uma vida de sofrimento? Aliás, quem é que nunca deveria ter tido uma vida de sofrimento inicialmente? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Sabe, eles foram criados por Deus em um jardim, um verdadeiro paraíso. A palavra Éden, no hebraico, ela significa gozo, alegria, felicidade. Eles moravam ali dentro daquele jardim e tinham uma vida realmente prazerosa. Eles plantavam ali, e tudo que eles plantavam nascia, crescia, produzia de forma fantástica. Eles poderiam se alimentar das frutas, eles poderiam se alimentar ali dos legumes. Vegetais não, né? Porque vegetal você precisa matar o vegetal para poder se alimentar dele. Por exemplo, a alface tem que arrancar o pé de alface, eles não arrancavam o pé de nada. As folhas ali não murchavam, não caíam. Mas eles se alimentavam ali e tinham suas necessidades nutricionais supridas, viviam felizes, viviam em paz, em alegria. Mas eles também foram os primeiros desse mundo a experimentar o sofrimento. Tem uma passagem lá no livro de Patriarcas e Profetas que diz assim, que quando Adão e Eva, dentro do jardim, eles cometeram o pecado ali pela primeira vez, Satanás foi lá e convenceu Eva a comer do fruto proibido, ela foi um instrumento de Satanás para levar esse fruto para Adão, eles comeram ali do fruto, primeira vez que eles haviam cometido o pecado, Deus mostrou para eles qual seria a consequência, também levou esperança para eles ao falar sobre a vinda do Messias. Adão, ele olhou pela primeira vez para uma árvore e viu a flor daquela árvore murchar. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele nunca tinha imaginado que aquilo poderia acontecer. Ele ficou triste, mas muito triste. O Espírito de profecia diz, Patriarcas e Profetas diz que ele chorou como se estivesse perdendo um filho, porque ele compreendeu que aquilo era a causa do pecado dele. Se bem que pouco tempo depois ele veio a perder um filho. Abel, o justo Abel, foi morto pelas mãos do seu irmão Caim. Que sofrimento aquela primeira família passou, viu? Que situação complicada. E sabe, amigos, a vida cristã, em linhas gerais, em termos gerais, é sim uma vida de dores, de sofrimento. Jesus falou bem assim, lá no Evangelho de Lucas: no mundo vocês terão aflições. Sabe, e nós temos ou não temos aflições? Claro que temos. Às vezes as pessoas, elas pensam que a vida cristã é uma maravilha. Tem igreja por aí pregando isso. Você passa em frente da igreja, está na placa, pare de sofrer. Isso pode ser lema de qualquer coisa, mas do cristianismo não pode. Porque o cristianismo tem sofrimento. É uma vida que tem sofrimento. Pare de sofrer, pode ser lema de qualquer outra coisa.
Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas ele também completou dizendo: tenham bom ânimo, fiquem felizes, porque eu venci o mundo. E nós lemos lá outro dia, na carta de João, essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Exatamente. Pela fé nós vencemos o mundo. Esse é um mundo cheio de sofrimentos, mas pela fé nós vencemos o mundo. Sabe, amigos, a lição começa contando uma história muito interessante. Imagina uma criancinha bem pequenininha. Não imagina teu filho, imagina você quando criança. Sabe, de repente ali você tinha 3, 4 anos, confiava nos seus pais, amava os seus pais. E agora imagina que os pais, como protetores dessa criança, protegendo ela de todo mal, livrando de toda e qualquer situação perigosa. Imagina na mente de uma criança ela ser levada a um hospital para fazer uma cirurgia, ser espetada, cortada com um bisturi, ficar ali deitada naquela situação. Para a criança é fácil compreender essa cena? Muito difícil, muito complicado. A criança às vezes pode até pensar assim: poxa, meu pai e minha mãe dizem que me amam tanto, sempre me protegeram, mas o meu pai e minha mãe estão me colocando para passar por isso. Ela não entende que aquilo vai trazer benefícios para ela mesma, ela não entende que aquilo vai livrá-la de problemas. Na vida cristã, esse tipo de coisa acontece constantemente. Alguém certa vez disse que talvez Deus permita que os problemas venham até nós para que nós nos aproximemos mais de Deus. Eu espero que não seja o caso com você, mas a maioria das pessoas oram muito mais quando estão passando por dificuldade. Nos nossos dias mais felizes, as nossas orações costumam ser menores. Nos nossos dias mais felizes, as pessoas parecem que não têm muito ânimo para ir para a igreja. Quer ver alguém animado para ir para a igreja, alguém animado para orar? É quando essa pessoa está precisando de um grande milagre. Aí sim, essa pessoa busca, aí essa pessoa se dedica, aí essa pessoa parece que faz o que é impossível para conseguir aquilo. Talvez Deus permita que coisas ruins aconteçam na minha vida e na sua vida, para nós nos aproximarmos mais dele. E também para nos lapidar, para nos transformar, nos moldar. É necessário que isso aconteça. Amigos, nós devemos ter a segurança de que mesmo em meio às piores aflições da nossa vida, Deus está conosco. Em 2016, eu estava numa reportagem. Vou contar uma história para vocês. Alguém outro dia ficou com dúvida aí, eu preciso explicar para vocês. Eu já sou formado em teologia, formei em 2020, tá? Só curiosidade de vocês. E atuei como pastor auxiliar durante 3 anos na igreja adventista. Esse foi o 4º ano desde a formação. E esse ano estou como pastor oficial da igreja adventista. Eu não estou mais ali no chamado especial, ou não estou como estudante de teologia, mas já passei por essa fase. É uma fase muito boa, a gente desfruta dos milagres de Deus. Sofre um pouquinho, mas é bênção. 2016, estava na cidade de Fortaleza, num bairro chamado Vila Peri. Estávamos eu e minha esposa, comportando, era manhã de quinta-feira. Eu lembro bem, acho que aquela foi a primeira ou a segunda casa que a gente passou, eu não sei ao certo, mas era bem no início da manhã. Nós passamos na casa de uma senhora, batemos na porta, ela veio, nos atendeu, nós nos apresentamos, ela abriu as portas, nós entramos, sentamos ali no sofá e começamos a conversar com ela e apresentando ali as literaturas para ela. Eu olhei assim a sala dela, não era do tamanho daquela igreja, mas mais ou menos metade desse tamanho, repleta de imagens, de santos, de figuras, de quadros sobre Jesus. Eu pensei, essa mulher é muito religiosa. E conversando com ela, e ela muito alegre, muito feliz, assim, sabe? Mas muito alegre, assim, fora do normal. Dava para perceber que ela tinha algo de errado. Aquela mulher, na verdade, ela tinha depressão. Uma depressão fortíssima. Ela vivia alegre, feliz, porque vivia à base de remédios. Tomava muito remédio para ficar feliz. Os remédios para a depressão têm lítio, deixa a pessoa realmente assim, um pouco mais alta, mais feliz. E conversando ali com aquela mulher, ela me contou um pouquinho da história dela. Ela falou assim: olha, minha família não é daqui de Fortaleza, minha família é de uma outra cidade, eu não lembro qual era a cidade. Eu me mudei para cá, me casei, tive um filho, estávamos ali dentro do casamento, vivendo feliz, até que chegou um momento em que as coisas já não deram mais certo. Meu esposo foi embora, me largou, mas continuei ali cuidando do meu filho, vivendo a vida, tocando a vida para diante. Meu filho tinha 18 anos,
estava saindo um dia pela manhã para ir para a faculdade. E eu lembro bem disso, irmãos, porque nós fomos de ônibus até a Vila Peri. Eu parei na parada de ônibus, desci e comecei a fazer a rua dela. Não dava 50 metros da parada de ônibus até a casa dela, bem perto. E ela disse assim que naquele dia o filho dela estava saindo para ir para a faculdade. E ele, muito obrigado, muito obrigado. E ele, na parada de ônibus, por alguma razão ali, de repente, sabe como são jovens? Mexendo ali no telefone, vendo as redes sociais, talvez, eu não sei o que, e aí pararam dois rapazes assim numa moto, pediram o telefone dele e ele não quis entregar. E aí ele correu, estava perto de casa, uns 50 metros, ele saiu correndo e eles atiraram dele pelas costas. Ele caiu assim na rua, já chegando na calçada da vizinha, gritando: mãe, por favor, mãe! E ela veio desesperada e viu aquela cena. Você imagina, a pior cena que uma mãe pode ver na vida. Ela olhou bem assim para mim e falou: Deus realmente existe? Se Ele existe, Ele não me conhece? Ele não sabe que eu estou sozinha aqui nessa cidade, que eu não tenho ninguém? A única pessoa que eu tinha aqui era meu filho. Se Deus realmente existe, se Ele realmente me ama, por que Deus permitiu que um negócio desse fosse me acontecer? Essas horas a gente lembra, claro, respeitando muito o sofrimento da pessoa, porque essas horas a pessoa precisa ser acolhida, ela precisa ser abraçada, acalmada. Mas a gente também precisa lembrar para a pessoa que existe sofrimento dentro da vida e dentro da vida cristã. E aí a gente lembra alguns pontos da teologia, né? Onde que estava Deus quando o filho dela morreu? Ela não fez essa pergunta diretamente, mas indiretamente ela fez. E eu perguntei para ela: senhora, sabe onde que Deus estava quando o filho da senhora morreu? Ela olhou para mim e falou: boa pergunta. Onde que estava Deus quando meu filho morreu? E eu disse para ela: olha, Deus estava no mesmo lugar onde Ele estava quando Jesus morreu. Aí ela olhou para mim e falou: tá, mas onde que Deus estava quando Jesus morreu? Lá na cruz do Calvário. Sabe onde que Deus estava, irmãos? Naquele momento, Deus não estava lá no terceiro céu, no trono da divindade. Deus estava ao pé da cruz. Quando Cristo estava morrendo por nós, Deus não estava lá distante, Ele estava ao pé da cruz. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele sentiu o peso do pecado recaindo sobre Ele, algo que você sentimos todos os dias, mas Jesus nunca tinha sentido aquilo na vida dele. Jesus sentia-se espiritualmente completamente distante da divindade, mas Deus estava ali. Quando aquela mãe perdeu o filho dela, Deus não estava alheio às situações dela. Deus estava ali, presente. Sabe, nas nossas piores adversidades, nos nossos piores momentos, Deus não está lá do outro lado do universo. Ele está conosco. É Ele quem nos ajuda. Eu lembro bem de uma passagem, deixa eu pegar essa passagem para vocês rapidamente. Vamos para Mateus capítulo 14. Em diversos momentos da nossa vida nós podemos passar por adversidades. Em Mateus capítulo 14, eu quero ler aqui com vocês apenas alguns trechinhos daquele momento em que Pedro estava andando sobre as águas com Jesus. Eu quero ler com vocês especificamente a partir do verso 30, mas deixa eu contar a história antes do verso 30. Jesus chega para os discípulos: vão, atravessem aí, vão indo na frente, eu vou em seguida junto com vocês. E Jesus ficou orando ali até a terceira vigília da noite. Era algo entre 4 e 6 da manhã. O dia já estava mais perto de amanhecer do que qualquer outra coisa. Aí Jesus vai caminhando sobre as águas. Os discípulos ficam apavorados, gritam: é um fantasma! Sabe, a Bíblia não ensina que existe fantasma. A Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela está morta mesmo. Não foi imediatamente para o céu ou para o inferno, a pessoa está nessa cultura. Mas os discípulos estavam envolvidos com a cultura grega ali, nunca tinham visto ninguém caminhando em cima das águas, quem não fica com medo? E eles disseram: é um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu, calma, não precisa ficar preocupado. E aí Pedro disse assim: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas ter contigo. Aí Jesus fala: pode vir, Pedro. E Pedro vai.
começa caminhando, andando sobre as águas ali e tal. Aí acontece o verso 30. Diz assim, ó, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, começando a afundar, Pedro gritou o quê? Salva-me, Senhor. Imagina, Pedro era um grande pescador. Estava acostumado a vir à noite no mar da Galileia pescando ali. No dia que ele foi chamado por Jesus, ele estava pescando. Pedro estava pescando várias vezes. E naquela situação, Pedro andando sobre o mar, ele reparou. Ele olhou assim, observou e falou, rapaz, esse negócio não dá certo. Gente não consegue flutuar assim em pé em cima da água, isso aqui está errado. E a fé de Pedro vacilou. A fé de Pedro foi embora completamente. Ele estava olhando para Jesus, Jesus estava na frente dele, mas a fé dele acabou. E aí a Bíblia diz então que Pedro ele começou a submergir, ele começou a ir para baixo. Ele poderia ter tentado nadar ali com seus próprios braços, ele sabia nadar, mas ele não pensou em nadar. Pedro pensou em clamar a Jesus e gritou, salva-me, Senhor. Olha o que diz o verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Passa para a gente 32, diz assim, ó, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Sabe, essa história é fantástica. Em primeiro lugar, irmãos, porque Jesus ele está disponível a atender as nossas necessidades. Nunca ninguém gritou como Pedro, clamou como Pedro, dizendo assim, salva-me, Senhor, e Deus deixou essa pessoa perecer. Nunca, jamais. Deus ele atende. Às vezes ele não atende da maneira que a gente quer que ele atenda, mas ele atende. Às vezes a gente espera que a resposta seja uma, mas Deus dá uma outra resposta, ele conhece as coisas melhor do que nós. Mas ele atende de acordo com a vontade dele. E naquela situação, Pedro andou uma vez sobre as águas olhando para Jesus, mas vocês sabem que Pedro também andou uma segunda vez sobre as águas, não sabem? Não? Vocês não sabem? Espera lá, deixa eu fazer aqui de novo com vocês têm que saber. Vocês sabem que Pedro andou uma vez sobre as águas olhando para Jesus, todo mundo sabe disso, não sabe? Muito bem. Então vocês sabem também que Pedro andou uma segunda vez sobre as águas, não sabem? Não? Ninguém contou para vocês? Eu vou contar agora. É porque Pedro, a primeira vez, ele andou saindo do barco e indo até Jesus. A segunda vez, ele estava de onde ele começou a afundar e voltou para o barco. Entende? Ele andou a segunda vez. Ele afundou. Ele afundou da primeira vez. Ele estava olhando a Jesus. Mas sabe por que Pedro não afundou da segunda vez? Porque ele estava segurando a mão de Jesus. Ele estava caminhando ao lado de Jesus. Sabe, na nossa vida como cristãos, várias vezes a gente quer caminhar só olhando a Jesus. Eu conheço a verdade, eu sei que é por aí mesmo, tal, está certo. Caminhar conhecendo a verdade, contemplando a Jesus, não funciona. Você tem que caminhar com Jesus, de mãos dadas com Jesus, para você não afundar. Os problemas vão existir? Claro que vão. A Bíblia diz que o vento só cessou quando Pedro entrou no barco. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas ali, só olhando para Jesus, o vento estava lá, as ondas estavam lá, e ele teve medo e afundou. Quando ele estava caminhando com Jesus, o vento continuava lá, as ondas continuavam lá, mas Pedro não teve medo, porque ele estava com Jesus. Ele estava junto com Jesus. Sabe, amigos, uma vez um garotinho perguntou para seu pai, pai, qual é o tamanho de Deus? O pai olhou para o céu, viu um avião passando ali, não aqui como aqui em Caxias, aqui os aviões passam muito baixo, mas um avião passando lá em cima, bem alto, e falou, olha filho, Deus é do tamanho daquele avião. A criança falou, poxa pai, mas como Deus é bem pequeno. E o pai resolveu levar o filho até o aeroporto para que ele pudesse ver de perto ali o tamanho. E ele disse, poxa, pai, olhando de perto, é grande, enorme. Sabe, da mesma forma, Deus, quanto mais perto, maior você vai ver que é o poder de Deus. Contemplar a Deus de longe não funciona. Você tem que chegar perto. Você tem que experimentar. E você só vai conseguir, digamos assim, passar com tranquilidade pelos problemas se você estiver com Deus. Uma vez dentro de um avião, tinha uma
criancinha sentada bem assim, olhando pela janelinha do avião. E aquele avião começou a passar por uma terrível turbulência. O avião começou a chacoalhar bastante, o pessoal começou a gritar com medo. Nessa hora até ateu vira crente para poder garantir a entrada no céu. E o pessoal começou a gritar ali com medo, os próprios comissários estavam preocupados, sabe, não com medo do avião cair, mas os comissários estavam preocupados, o avião estava balançando bastante, com medo de que alguém se machucasse. E aquela criancinha tranquila, olhando pela janela, uma paz, assim, sabe? Quando passou a turbulência, um dos comissários foi até lá pensando, deve ser de repente autista, alguma coisa, não percebeu o que está acontecendo aqui. E aí ela perguntou, olha, você está tranquilo? Ele falou, estou. Você não teve medo? Não. Você está bem mesmo? Estou. Você não teve nenhum medo? O pessoal estava todo mundo gritando, apavorado. Não, meu pai é piloto. Eu sei que ele vai pousar o avião em paz. Sabe, irmãos? Quem é o piloto da tua vida? É Cristo Jesus? Então você pode ter certeza que ele vai te conduzir em paz. Vai ter turbulência no caminho. Vai ter medo. Não precisa ficar apavorado. No final vai dar tudo certo. Eu quero ler esse primeiro parágrafo bem aqui com vocês. Diz assim: durante muito tempo, Satanás procurou levar os seres humanos a ver o seu Criador como autor do pecado, do sofrimento e da morte. Aqueles que ele tinha conseguido enganar consideravam Deus alguém duro e exigente. Achavam que ele estava esperando, pronto para denunciar e condenar, e que não estaria disposto a receber o pecador enquanto ainda existisse um motivo justo para o condenar. A lei de amor pela qual o céu é regido havia sido falsamente apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à fidelidade dos seres humanos, um pesado jugo do qual deveriam se sentir alegres por se verem livres. Sabe, é Satanás que vende por aí uma imagem errada de Deus, tentando colocar na cabeça das pessoas que Deus não é tão bom quanto ele realmente é. Não acredite nisso. Deus está disposto a te receber, Ele sabe que eu sou pecador, que você é pecador, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos receber, nos acolher, nos limpar dos nossos pecados. Deus está à nossa disposição mesmo em meio ao sofrimento. Deixa eu ler um outro trecho muito interessante. Esse trecho vem aqui, gratidão pelas bênçãos. Esse parágrafo é importante. Diz assim: os professos cristãos que estão sempre se queixando e parecem julgar que a alegria e a felicidade sejam um pecado, não possuem religião genuína. Aqueles que encontram um perverso prazer em tudo que é melancólico no mundo natural, que preferem olhar para as folhas mortas em vez de colher as belas flores vivas, que não veem beleza nas elevações das grandes montanhas e nos vales revestidos de verdor exuberante, que fecham os sentidos à voz jubilosa que lhes fala na natureza e a doce harmoniosa aos ouvidos atentos, esses não estão em Deus. Muitas vezes sua mente pode ficar como que nublada por causa do sofrimento. Nessas horas é melhor nem pensar. Saiba somente que Jesus ama você. Ele compreende sua fraqueza. Você pode fazer a vontade dele simplesmente repousando em seus braços. Eu achei esse parágrafo muito importante e eu queria compartilhar com você por pelo menos duas razões. As pessoas têm por aí um senso errado sobre santidade. E eu quero explicar isso porque é importante. As pessoas acham que ser santo é ser fechado, casca grossa ali, sabe? Parece que você está com raiva de tudo, parece que tudo é tristeza. Isso não é santidade. Isso é, sei lá, um mal-estar, qualquer outra coisa do tipo, não é santidade. Tem pessoas que acham que você não pode fazer um gracejo. Claro, você não... existem pessoas também que às vezes confundem as coisas. Tem gente que leva as coisas toda na brincadeira, que às vezes até na pregação quer ficar contando piada e tal, aí também já não confia. Mas, fazer um gracejo de vez em quando, uma brincadeira, desde que aquele não seja ofensivo às pessoas nem a Deus, não há problema. Os cristãos precisam sorrir. Sorrir faz bem. Paulo disse assim, deixa eu pegar, Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Olha o que Paulo diz. Deixa eu pegar esse texto com vocês.
Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Pense em coisas boas, não pense em coisas ruins. Deixa eu contar um negócio para você. Isso é cientificamente comprovado. Estar perto de alguém que só vive se lamentando, que só vive se lamuriando, isso não faz bem para você. Se você conhece alguém assim, respeitosamente se afaste dessa pessoa, porque essa pessoa não vai fazer bem para o seu psicológico, para o seu emocional. Sabe, é comum que alguém possa falar dos seus problemas, isso é perfeitamente normal. Eu tenho problemas, você tem problemas também. Mas sabe aquela pessoa que nunca está num dia bom, todo dia para ela está ruim? Essa pessoa tem a necessidade de buscar ali um psicólogo, um psiquiatra, para tentar ver o que está acontecendo com ela realmente. Coisa ruim acontece constantemente, mas coisa boa também, gente. A gente não pode focar sempre nas coisas ruins, porque senão a nossa vida vai só desandar. Duas coisas importantes então. Primeiro, cristianismo não é cara fechada. Segundo, você não pode grudar em pessoas que só vivem se lamuriando e reclamando da vida. Pessoas que olham para o mundo ao redor e enxergam o caos. Isso vai contra a palavra de Deus. Paulo fala da igreja para alimentar o pensamento com coisas boas e não com coisas ruins. Entende? E fica uma dica aqui para a gente, um parênteses importante. Culto de quarta-feira é o nosso culto de oração. Sabe, irmãos, isso vale para o culto de oração e vale para tantos outros momentos. É bom pedir a Deus milagres, mas é bom também contar quando o milagre acontece. É bom agradecer. É bom de repente chegar naquele culto de quarta-feira, quando você pediu ali, sei lá, um ano inteiro, pediu uma bênção de Deus, e recebeu aquele milagre. É bom chegar no culto e falar: irmãos, hoje eu tenho uma excelente notícia. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele operou um milagre na minha vida assim, 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 assim. Isso é bom, isso faz bem, isso anima as pessoas. Alguém às vezes está na luta ali também, insistentemente orando a Deus em prol de alguma coisa, e é gostoso ouvir e saber que Deus está operando bênçãos na vida das outras pessoas. Isso nos deixa felizes. Agora, também saber que o irmão está feliz não te deixa feliz, aí você tem problemas. Mas não é exatamente o caso aqui agora, nesse momento. É bom que a gente possa viver feliz ali com os nossos irmãos. Jeremias capítulo 31, verso 13. Eu quero finalizar a nossa mensagem dessa vez com esse texto fantástico. Jeremias capítulo 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. Olha o que diz o texto. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo. Olha o que Deus diz: com amor eterno, por isso com benignidade te atraí. Exatamente. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Presta bem atenção nisso. Nós vamos eu e você que fomos até Jesus. Eu vou contar uma história para você em 2 minutinhos, bem rapidinho. Sabe como eu comecei a igreja adventista? Eu não nasci num lar adventista, eu nasci num lar católico. E um belo dia, acho que era um domingo pela manhã, passou um rapaz lá na minha rua e ele passou distribuindo ali uns folhetos, aquele antigo folheto, Jesus voltará, aquele azulzinho, não sei quantos lembram desse. Um pouco antigo já, hoje em dia eu nem se utiliza mais, nunca mais vi. E o rapaz passou entregando lá aqueles folhetos, eu peguei o folheto, eu li todinho, frente e verso, não entendi nada, mas eu entendi que tinha uma parte que dizia assim: ó, se você deseja conhecer mais sobre as Escrituras, preencha esse folheto e mande para o endereço que está atrás. Eu falei: bacana, é isso que eu vou fazer. E aí, eu fiquei lá lendo o folheto, eu fiquei pensando ali, comecei já a preencher. Aí o rapaz que tinha passado distribuindo os folhetos, ele foi até o final da rua e estava voltando. Eu falei: agora, está bem certinho. Pai, ele disse: então, teu amigo, eu vim aqui sobre estudo bíblico, tal, como é que funciona, eu queria fazer um estudo bíblico. E aí ele falou assim: olha,
é o seguinte, você tem que pegar esse folheto e mandar não sei para onde, tem o endereço aqui atrás, aí tem que fazer isso. Ele colocou uma dificuldade tão grande que eu pensei assim, rapaz, esse estudo bíblico deve ser de graça, mas é difícil, rapaz, não tem condição. Aí ele falou bem assim no final, ele falou assim, mas se você quiser, eu posso vir aqui na sua casa fazer um estudo com você. Eu falei, é isso que eu quero. Pode ser, fechou, é isso mesmo que eu quero. E ele começou a ir lá. Sabe o que acontece? Olhando para essa história assim, alguém pode dizer assim, então foi você que foi até Jesus. De forma nenhuma. Olha o que a Bíblia diz, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Quem foi que colocou aquele rapaz na rua naquele dia? Foi Deus. Quem foi que permitiu que o cara fosse até o final da rua e voltasse? Ele não podia ter dado uma volta lá dentro do outro quarteirão, sei lá, dentro de outro lugar? Poderia. Foi Deus. Deus conhece a mim e a você e Ele nos ama profundamente. E de alguma maneira Ele nos alcançou. A Bíblia diz que com amor eterno Ele nos amou. E esse amor é eterno. Só existe uma coisa. Romanos capítulo 8 diz que só existe uma única coisa que pode te afastar do amor de Deus. Sabe o que é? Você mesmo. Porque nem altura, nem profundidade, nem nada desse mundo pode te afastar do amor de Deus. Deus nos ama muito. E com benignidade Ele nos atraiu. Eu louvo a Deus pela bondade dele de ter me atraído. E eu louvo a Deus por ter atraído a cada um de vocês para Ele. Sabe, irmãos, no meio das piores dores e sofrimentos da nossa vida, Deus pode nos atrair mais uma vez a Ele para cuidar de nós, para sarar o nosso coração, para limpar as nossas feridas. A história do samaritano, que todos vocês conhecem, é simplesmente uma história que fala sobre o amor de Deus. O bom samaritano ali, inimigo dos judeus, que foi até lá para curar as feridas, é como Cristo. Nós não somos inimigos de Deus, pecadores, errantes por esse mundo. Mas Deus vem ao nosso encontro, nos encontra caídos, jogados, limpa as nossas feridas, cuida de nós, porque Ele tem um propósito muito especial para mim e para você, nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. Eu me lembro também da história da mulher lá no poço de Jacó. Jesus disse assim para ela, Jesus pediu água para ela, lá em João 4, e ela falou assim, inicialmente não queria dar água para Jesus. Jesus disse assim, olha, se você soubesse quem é esse que está pedindo essa água a você, você que me pediria a água e eu te daria a água da vida. Sabe, irmãos, tem um hino que diz assim, todos vocês que têm sede, vinde, e que já se sente perdido, vinde, tomai. Então vamos às águas, vamos cantar o hino de número 135 do Hinário Adventista, vinde às águas, que você possa se saciar plenamente em Jesus, que você possa mergulhar profundamente nessas águas e deixar que Cristo cuide de você mais uma vez e mais uma vez. Perdido.
Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos a Ele? Nosso amado Deus e bom Pai, nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é a fonte da água da vida. Nessa vida, Senhor Deus, por muitas vezes nós temos que carregar fardos, algumas vezes bem pesados, temos que enfrentar dores, problemas, lutas. Nós sabemos que o Senhor não é de forma nenhuma o autor do mal, e nós louvamos o Senhor porque o Senhor se disponibiliza a nos ajudar nos nossos piores problemas, nas nossas maiores adversidades. Tira do nosso coração, Senhor, qualquer tipo de medo, de constrangimento, de receio, para que nós possamos chegar plenamente ao Senhor, que nós possamos desfrutar da presença do Senhor nos teus braços, Pai, assim como um filho desfruta da presença do seu Pai. Por favor, ajude-nos a confiar mais e mais em Ti. Solucione para nós os problemas que parecem ser insolucionáveis enquanto vivemos aqui nesse mundo. E aqueles, Senhor Deus, que só poderão ser solucionados no novo céu e na nova terra, ajude-nos a conviver com eles enquanto aguardamos o Teu retorno, para que finalmente sejamos felizes ao Teu lado. Abençoe cada um dos filhos que estão aqui nessa noite e nos ajude em Cristo Jesus a sermos vitoriosos sobre o mal, sobre o pecado e também sobre o sofrimento deste mundo. Ajude-nos, ó Pai, a continuar firmes, fazendo a Tua vontade. Conceda-nos uma boa noite tranquila e amanhã, no início de semana, feliz, abençoado de trabalho em Tua santa presença. Que nas nossas atividades cotidianas nós não venhamos a nos afastar nem por um instante da presença do Senhor. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma excelente noite. Deus te
jeito é. Vocês são ligados em Jaçu, não vai lá, né? Amapá. Amapá, É bem tipo assim que é.